Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário e momento que você estiver assistindo esse vídeo, tudo bom com você? Hoje vamos comentar sobre um tema bem debatido nos últimos anos e que está causando grande repercussão de conflitos de interesses e religiosos no Oriente Médio. Portanto, eu, Caio, Henrique, Thaís e Gabriela, iremos contar um pouco sobre o conflito entre Israel e Palestina, uma história sem fim. Em 2018, o Estado de Israel faz 70 anos. Para entender como esse país foi criado e por que este mesmo fato é celebrado pelos israelenses e lamentado como uma catástrofe pelos palestinos, é preciso ir além de maio de 1948, quando Israel, país, foi criado, e entender as raízes das disputas que até hoje envolvem a região. No fim do século XIX, movimentos nacionalistas cresciam por toda a Europa. É nesse momento que surgiu o sionismo. O nome sionismo se refere à teoria desenvolvida nessa época pelo húngaro Theodor Herzl, segundo a qual a sobrevivência do povo judeu dependia da criação de um Estado próprio. A ideia é que esse Estado fosse erguido na região da Palestina. À época, a Palestina estava sob domínio do Império Otomano, e a maioria de sua população era árabe e muçulmana. A justificativa para que o Estado de Israel fosse criado justamente ali tinha ligação com histórias bíblicas que falavam da terra de Israel. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, a região da Palestina passou a ser domínio britânico. Os britânicos mantiveram posições ambíguas em relação aos interesses árabes e judaicos na região. Dois documentos mostraram bem isso. O primeiro deles, de 1917, a Declaração de Balfour. O documento foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores inglês daquela época, que deu apoio à causa sionista e impulsionou a imigração judaica nas décadas seguintes. Mas os britânicos também publicaram o Livro Branco de 1939, que limitava a imigração judaica e restringia a compra das terras árabes pelos judeus. Enquanto isso, a perseguição nazista aos judeus na Europa ao longo da década de 30 e o começo da década de 1940 deu impulso à imigração para a Palestina, inclusive clandestinamente. Nesse período, os conflitos se intensificaram em cidades como o antigo Porto de Jaffa, onde árabes se revoltaram contra o estabelecimento de judeus no território. Eles viam o sionismo como uma estratégia colonial e imperialista europeia, enquanto os judeus viam a imigração para a Palestina como alternativa de sobrevivência ao Holocausto nazista. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1946, os judeus já eram 1/3 da população na região, que ainda estava sob mandato britânico. Em 1947, a ONU tinha sido recém-fundada. Foi a mesma que propôs um plano de partilha do território entre árabes e judeus, logo após a saída dos britânicos. A sessão da Assembleia Geral que apoiou essa decisão, expressa na Resolução de 181, foi presidida por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha,
O documento recomendava a criação de 2 estados independentes, cidade que é sagrada para os judeus, muçulmanos e também os cristãos. As autoridades judaicas aceitaram o plano da ONU, mas as lideranças palestinas e árabes não. Foi David Ben-Gurion quem declarou em 14 de maio de 1948 a independência do Estado de Israel. Israel passou a ocupar um território maior do que o previsto pela ONU. Cerca de 700 mil árabes foram expulsos e deixaram suas casas e cidades. Tornaram-se refugiados em países vizinhos como a Jordânia e o Líbano. Em 1964, em apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina. Até hoje, a OLP é a principal entidade representativa dos palestinos. Após crises humanitárias, falta de diálogo e violação dos direitos humanos, em agosto de 2020 houve uma reunião entre Israel e Palestina para negociarem ajuda econômica e ajuda também com os recursos básicos para os palestinos. Segundo o New York Times, a reunião aconteceu em agosto e durou apenas 90 minutos. Os líderes tiveram o objetivo de promover a mudança de políticas discriminatórias e aumentar a segurança na região e benefícios econômicos. Uma coisa bem importante que ficou muito claro nessa reunião: foram descartadas negociações de paz e criação de um Estado palestino. O primeiro lado foi o ministro israelense, que acabou chamando os palestinos de incitador intransigente da violência. O outro lado foi o ministro atual israelense, que acabou vendo os palestinos como aliados contra a Hamas. O que é a Hamas? É o grupo de militares da Palestina que enfrentam Israel. É um movimento de resistência islâmica. Originados em 1987, lutam contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Após muita negociação, o resultado foi a cooperação entre os atores, que aprovou a construção de 1.000 casas palestinas em um território israelense, emprestou 156 milhões de dólares também para a reconstrução econômica da Palestina e foi garantido 15 mil trabalhadores palestinos em Israel. Porém, uma pergunta fica no ar. Com a possibilidade de uma nova coalizão governamental em Israel, tendo um crescimento de partidos extremistas ligados ao colonacionismo, é capaz do expansionismo acabar? Desde antes da criação de um Estado propriamente dito na região, a Palestina foi, está e muito provavelmente continuará sendo uma região de muitos conflitos. Em 1947, a recém-criada ONU propôs uma divisão de terras entre os árabes e os sionistas. Os árabes, grande maioria na região, ocupariam 47% do território, criando assim o Estado da Palestina, enquanto os sionistas ficariam com 53%, criando o Estado de Israel. Um adendo: as cidades de Jerusalém e Belém ficariam sob controle internacional. A proposta foi extremamente recusada pela comunidade árabe, gerando assim o primeiro conflito entre as partes, a Guerra de Formação de Israel. Este conflito, para os sionistas, é conhecido como a Guerra da Independência ou da Liberação, enquanto para os árabes é conhecido como a Catástrofe, já adiantando qual lado saiu vencedor. Isso aconteceu de 1947 a 1948. Os sionistas saíram como os grandes vencedores, criando assim o tão sonhado Estado de Israel, anexando também ao seu território a parte ocidental de Jerusalém. Com a derrota da Liga Árabe, a Palestina não foi criada, a faixa de Gaza foi anexada pelo Egito e a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém ficaram com a Jordânia. O próximo tema que abordaremos será a Guerra de Suez, que ocorreu em 1956. Para entendermos melhor o seu estopim, vou fazer uma breve explicação sobre o canal. O Canal de Suez, que ainda pertencia à Inglaterra, tem grande importância geopolítica e econômica, pois conecta o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, facilitando assim a travessia da Ásia para a Europa. Em 1956, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser nacionalizou o Canal de Suez,
causando impacto econômico não só em Israel, mas também em França e Reino Unido, gerando grande revolta entre os prejudicados. A batalha estava sendo travada por Israel, França e Reino Unido com apoio norte-americano, contra as forças egípcias apoiadas pela União Soviética. Para evitar que a guerra tomasse maiores proporções, as Nações Unidas e os norte-americanos pressionaram uma retirada das tropas invasoras da Península do Sinai, firmando assim um cessar-fogo e confirmando a nacionalização do Canal de Suez. Avançando um pouco na história, falaremos agora sobre a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito que ocorreu em 1967, após o serviço de inteligência israelense detectar uma suposta movimentação das tropas egípcias em sentido às suas fronteiras, causando um ataque surpresa preventivo das tropas de Israel contra as forças árabes. O resultado foi um massacre. Boa parte da força aérea síria e cerca de 90% da egípcia foram destruídos ainda em solo, enquanto pelo lado israelense, somente 20 aviões foram abatidos. Este foi o conflito que mais alterou as fronteiras, com Israel anexando ao seu território vários pontos estratégicos, como as colinas de Golã da Síria, a Cisjordânia da Jordânia, a faixa de Gaza e a Península do Sinai do Egito e, finalmente, Jerusalém Oriental, aumentando ainda mais o sentimento de repulsa dos países árabes pelo Estado de Israel. Com o orgulho ferido pelos anexos feitos por parte de Israel e o massacre na Guerra dos Seis Dias, a Síria e o Egito planejaram um contragolpe, com o objetivo de restituir os territórios perdidos e reacender a chama do orgulho árabe. Essa guerra ficou conhecida como a Guerra do Yom Kippur. Mas como eles fariam isso? Foi planejado então um ataque no feriado mais importante da religião judaica, o Yom Kippur, que significa o Dia do Perdão. Em 1973, as forças árabes invadiram a Península do Sinai e as colinas do Golã, a princípio com grande sucesso, devido ao elemento surpresa. Porém, este sucesso não durou muito e as forças israelenses saíram vitoriosas e a Aliança Árabe como grande vilã para o mundo ocidental, que levou os países árabes a nacionalizarem as suas reservas de petróleo, causando assim a primeira grande crise do petróleo. Após décadas, foram feitas várias tentativas de paz na região, por meio de acordos. Uma das tratativas mais importantes foram os denominados Acordos de Oslo, no ano de 1993. Os dois lados se reconheceram e assinaram um documento que inclui uma série de princípios e prevê a devolução aos palestinos da maior parte da faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. A partir de 1994, através da Autoridade Nacional Palestina, os palestinos conquistaram relativa autonomia nos territórios, especialmente em termos de administração civil e segurança interna, mas a defesa nacional e as relações exteriores continuavam em poder de Israel. Mas, longe do fim, o conflito ainda permanece e milhares de palestinos estão em campos de refugiados. A Autoridade Nacional Palestina reivindica a aprovação da ONU da autonomia do Estado palestino e exige a retirada dos assentamentos israelenses do território palestino. Para os israelenses, o reconhecimento de Israel como um Estado-país é mais que legítimo. Alegam ainda que a permanência do exército israelense em partes da Palestina é para autodefesa e prevenção de possíveis ataques. Na visão dos palestinos, eles foram expulsos de suas terras por israelenses de um território que deveria ser de seu povo. Eles enxergam ainda os israelenses como um povo invasor, que usa força para se manter nos territórios invadidos e que impede os palestinos de viver com dignidade em um lugar que seria do povo árabe de direito há décadas. Já em 2020, os Estados Unidos, juntamente com o primeiro-ministro israelense, apresentaram o chamado Acordo do Século para o Oriente Médio, que teria como finalidade resolver os embates históricos entre Israel e Palestina. Entre os pontos da proposta está o reconhecimento de Israel como um Estado judeu e Jerusalém como a sua capital indivisível, o que satisfaz desejos históricos israelitas. O acordo permite a Israel a anexação de todas as colônias na Cisjordânia e todo o Vale do Jordão, tendo com isso soberania sobre os colonatos lá construídos. Essas disposições são contrárias às resoluções da ONU, que exigem a retirada de Israel de todos os territórios ocupados após o ano de 1967 e o retorno dos refugiados palestinos. Após a apresentação do plano de paz, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, informou que o país iria cortar todas as relações, inclusive de segurança,
com os Estados Unidos e Israel. Porque, além da não participação de representantes palestinos na formulação do acordo, a Abbas acredita que o plano favoreceu Israel e não leva em conta os direitos mínimos e aspirações do povo palestino. A ONU também rejeitou o acordo. Em declaração oficial, a organização reiterou que este impasse deverá ser solucionado com base em leis internacionais e acordos bilaterais e que as Nações Unidas permanecem comprometidas a apoiar palestinos e israelenses na solução do conflito, estabelecendo a proposta de 2 estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança, com fronteiras reconhecidas.